E vamos lá. Bom, gente. Então, bem-vindas, bem-vindos a hoje nosso primeiro encontro, digamos, de maneira mais acadêmica, com o conteúdo. Digamos que a gente vai... Eu vou fechar um pouquinho aqui, que a gente vai se encarregar durante esse curso, sim, e que tem a ver com duas coisas. E, como eu mostrei na aula passada, a gente vai falar sobre a cidade, desta vez sobre coisas, digamos, um pouquinho mais específicas. Vamos utilizar umas ferramentas linguísticas para utilizar um mapa que está por aí na pasta, mas isso vamos utilizá-lo possivelmente a próxima aula, em que vejamos uma temática, uma qual ou que vai ser útil para justamente utilizar esse mapa. E bom, coisas que tem a ver com a cidade e tudo mais. Estão chegando por aí Daniela e Tatiana. Boa tarde, meninas. Bom. Boa tarde, hoje... professor. Oi, Tatiana, tudo bem? Ó, hoje... Tudo bem. É isso. Hoje, vamos começar, sim? Se vocês vão para a pasta da semana 1, sim? Vão encontrar que eu coloquei vários arquivos, sim? Vários arquivos. Sim? Como questão para começar hoje, gente, quero que comecemos com 3 verbos que são úteis e que vão ser úteis para depois utilizar, sim? Mas que precisamos, digamos, diferenciar o uso desses 3 verbos. Me refiro ao arquivo que diz tirar, botar e pegar, sim? Tirar, botar e pegar. Porque são 3 verbos. Olá, Ângela. São 3 verbos, sim? 3 verbos que precisamos, de repente, utilizar depois, quando estivermos falando de coisas mais específicas que tenham a ver também com a cidade e com a personalidade. Sim? Depois, mas eu quero que, por favor, abram esse arquivo, está aí na pasta, ou seja, eu vou compartilhar aqui, vou mostrar neste momento aí para vocês qual vai ser o arquivo que vamos utilizar. Esse é o arquivo. Sim? Esse é o arquivo. Por que eu quero que a gente comece com isso? Sim? Porque esses 3 verbos são bastante úteis e, além disso, também existem em espanhol. Sim? Então, vamos lá. Sim? Vamos lá. O primeiro verbo que existe também em espanhol e que tem um outro uso em português diferente àquele de espanhol é o verbo tirar. Neste caso, em português, tirar. E olha só, todas as possibilidades ou todos os significados que tem o verbo tirar. Sim? No geral, tirar significa sacar ou extrair. Sim? Em espanhol, fazendo uma tradução do verbo tirar de português a espanhol, significa sacar ou extrair. Sim? Em primeiro momento, ou de maneira mais comum. Sim?
Então, os pontos que vocês podem ver aí, sim, são exemplos, bastante úteis, eu espero, para que vocês compreendam de maneira mais clara, mais fácil, o uso do verbo tirar. Sim? O uso do verbo tirar. Então, em um primeiro ponto, um primeiro ponto, se refere ao significado. Então, neste caso, diz que tirar você utiliza para fazer sair de algum ponto ou de algum lugar. Fazer sair de algum ponto ou de algum lugar. Sim? Cuidado. Sim? Fazer sair de algum ponto ou de algum lugar. E o exemplo é, tirou o fone do gancho. Neste caso, estão falando, por exemplo, de aqueles telefones chamados alâmbricos. Ou, digamos, o telefone público, que em português eles dizem orelhão, para falar de telefone público. Sim? Tirar, primeiro significado. Seguinte, olha só, retirar, e nos encontramos com um verbo que é puxar, estudantes. Puxar, sim? Puxar. Puxar significa, gente, alar. Alar. Puxar. Cuidado. Puxar. Sim? Puxar. Alar. Sim? Bom. E temos o exemplo. Tirou uma nota de R$100 do bolso e pagou a conta. Bom, muito bem. Perfeito. Seguinte significado do verbo tirar. Cuidado. Neste caso, arrancar, extrair. Sim? Arrancar, extrair. E o exemplo, tirou o dente de siso. 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 Ou seja, o que nós conhecemos como cordal. Sim? Cordal. O dente de siso. Enfim. Atenção. Outro dos significados para o verbo tirar. Descalçar. 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 E o exemplo diz, tirou o sapato e tinha chulé. Estudantes, chulé em português é pecueca. Sim? Tinha chulé. Bom. Professor. Sim, Leide. Você disse impulsar, jalar. Sim. Jalar, pues, normal, cuando yo jalo algo. Sim. Por exemplo, para abrir uma porta, você deve puxar caso a porta tiver esse mecanismo. Ou o contrário. Eu vou colocar aqui do lado de puxar. O contrário seria empurrar. Sim? Para que vejam aí. O contrário de puxar seria empurrar. Sim? Puxar, alar. E empurrar, então. Sim? Dependendo do mecanismo de a porta abrir. Sim? Bom, continuamos. Sim? Continuamos. Perfeito. Olha só. Atenção. Neste caso, despir. Sim? Despir. Neste caso, se refere a uma peça de roupa. Sim? De roupa. De roupa. Sim? Bom, tirou o casaco porque sentia calor. Bom, atenção, este é muito comum.
este é muito comum, este uso do verbo tirar, com sentido de excluir, sim? Então, diz, tirou o nome do aluno da lista de aprovados. Sim? Tirou o nome do aluno da lista de aprovados. Bem, continuamos. Sim? Todas estas possibilidades de extinguir, extirpar, fazer desaparecer, lembrem dessa, fazer desaparecer ou apagar, estudantes. Neste caso, apagar tem um sentido de borrar, sim? Apagar, neste caso. Sim? E temos o exemplo aí que esclarece, sim? Que esclarece o uso, neste caso, do verbo tirar. Depois, olha só, temos esses três usos. E gente, cuidado, é muito comum. Tirar uma foto, sim? Tirar uma foto. Sim? Que, claro, quando você faz isso, ou faz uma tradução dessa expressão, lembre que em espanhol utilizamos tomar uma foto. Em português é tirar uma foto. Sim? Tirar uma foto, uma radiografia ou uma fotocópia. Sim? Perfeito. Continuamos. Olha só que tirar também tem sentido para os músicos, neste caso, Pablo. Não sei se alguém mais gosta da música. Sim? Tirar tem dois sentidos, no sentido de transcrever e no sentido de tocar. Sim? E olha só, de transcrever a música que você ouve, sim? E também quando você tem essa capacidade de ouvir de maneira, vamos, mais avançada, poderíamos dizer, do que os outros, o resto de mortais, você tem uma possibilidade de poder tocar o que você escutou, seja em violão, não sei, enfim. Olha só, com o tocar, sim? Ou seja, tirei a música em violão de não sei o quê. É porque você, sem saber a partitura, sabe tocar. Sim? Sabe tocar. Então, gente, olha só. Todos esses sentidos pode ter o verbo tirar. Pode ter o verbo tirar. Então, claro, vocês se perguntarão, bom, então, se eu quero dizer tirar em espanhol, como é? Tem várias possibilidades de dizer tirar. Sim? No sentido de arrojar. Então você pode dizer atirar, ou pode dizer jogar, ou pode dizer, bom, que também vamos ver em breve, botar. Sim? Essas três que estou escrevendo aí, neste caso, sim? Essas três palavras, ou esses três verbos, é aqueles que você utiliza para dizer tirar ou arrojar. Sim? Tirar ou arrojar. Bom, dependendo do contexto, de alguma maneira você utiliza um ou outro. Sim? Um ou outro. Tudo bem? Gente, perguntas até aqui? Claro? Alguma pergunta? Continuamos. Parece que temos um novo colega, que é Samuel. Olá, Samuel, tudo bem? Boa tarde, professor. Como vai você? Tudo bem. Depois você se apresenta. Depois se apresenta.
Bem, continuamos. Gente, alguma pergunta sobre o uso de tirar? Tudo bem? Continuamos? Espíritos de Português 4 estão aí? Tudo bem. Tudo bem, Fica professor? claro, sim, professor. Obrigada. Tudo claro. Bom, é isso. Perfeito. Vamos lá. Continuamos com o seguinte verbo. Atenção, o verbo botar. Sim? Botar. Botar. Sim? Botar, sim, tudo bem. Tem a ver com aquilo que utilizamos em espanhol, lançar fora. E olha só, aqui temos um sinônimo, que é o verbo jogar, estudantes. Jogar. Sim? Jogar. Vocês pensaram, bom, então como é que a gente diz rugar? Ah, claro, você pode dizer jogar mesmo ou brincar. Sim? Simplesmente que quando você utiliza jogar, sim? Jogar tem a ver mais com o sentido de levar em conta regras. Por exemplo, jogo de futebol, como neste caso, está jogando a seleção neste caso, sim? E brincar tem mais um sentido. Olá, Alejandro, tudo bem? E brincar, sim, tem mais um sentido, sim, informal, sim? Como quando você diz brincar. Bom. E brincar como as crianças, sim? As crianças que brincam de bonecas, por exemplo. Bom, Alejo está escrevendo, eu respondo em breve. Bom, vamos lá. Gente, jogar então, sim? Olha só. Lançar fora, botar, tudo bem, mas quando escutem de repente jogar, sim? Jogar. Fiquem ligados com que sentido se está dando a esse jogar. Olha só, jogou as fotos no lixo. Tudo bem, certo? Bom. Perfeito. Continuamos. Verbo vestir. Sim, ou seja, de utilizar. E aqui temos um outro sentido que também está nesse contexto de as roupas. Sim, de as roupas. Então, você pode utilizar roupas ou utilizar calçado, sim? Então, se você de repente vai sair e diz, vou botar esta camiseta, não é no sentido de jogar fora, senão de utilizar, sim? De utilizar. Vou botar estes tênis para sair caminhar, por exemplo. Não é que você vai se desfazer dos tênis, senão que vai utilizar. Vai utilizar. Sim? Vai utilizar. Depois temos botar. Olha só. Gente, esta é bem comum. Muito comum. Sim? Botar no sentido de colocar ou pôr. Sim? Claro, tem um sentido informal. Sim? Uma coisa é dizer, bota isso aí. Se você chega, por exemplo, no mercado com muitos pacotes e tal, e, não sei, a pessoa com a qual você mora diz, não, bota isso em qualquer lugar. Não é que vai se desfazer ou vai lançar fora as coisas que comprou, senão que vai colocar esses pacotes em qualquer lugar. Pode ser no chão, pode ser numa mesa, etc. Sim? Botar, muito comum, botar como sentido de colocar. Sim? De colocar. Bem, perfeito. Continuamos. Depois temos botar como sentido de depositar. Sim? O sentido de depositar. E aí diz,
botou todo o dinheiro na poupança. 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 Maneira de dizer alcancia. Poupança. Poupança. Poupança, gente, alcancia. Existe o verbo poupar, sim, ou economizar. Economizar, digamos, mais formal, e poupar, de tipo informal, sim, informal. Bem, olha só, este sentido para o verbo botar. Botarei como um sentido de introduzir, colocar uma coisa dentro. Neste caso, a criança dentro da banheira. Botou a criança dentro da banheira. Ou seja, que colocou a criança dentro da banheira. Sim? Colocou a criança dentro da banheira. E, por último, como sentido de desperdiçar. Mas prestem atenção a uma coisa, sim? Olha aqui, neste caso, está lançar fora, sim? Com respeito a desfazer, enfim, colocar tudo no lixo, botar no lixo. E também aqui, botar fora, sim? Digamos que como complemento, sim? Para o sentido de seja botar, ou seja, desperdiciar, sim? Botar fora, sim? Botar fora. Jogar fora, por exemplo, sim? Jogar fora. Ele jogou fora todas as fotos do ex-namorado, por exemplo. Ou ela, não sei. E aí temos, ele bota fora todo o salário, sim? Como sentido de desperdiçar. Desperdiçar. Botar com B, não com V, senão com B. Sim, que também existe em espanhol. Pronto. Continuamos. E o último verbo, sim? Último verbo, bastante útil, bastante comum, muito utilizado, sim? É o verbo com sentido, é o verbo pegar. Gente, pegar. Atenção, pegar. Pegar, em espanhol, para nós, fazendo a tradução desde português, é correr, agarrar, assir. Sim? Pegar. Pegar. Então, como se diz, pegar de pegar? Então, sim, você diz bater. Sim? Bater. Bater. Sim? No sentido de pegar, bater. Como bati com a ponta de uma mesa, por exemplo. Ou me feri, também pode ser ferir-se. Bater. E aqui uma questãozinha, uma particularidade. Por exemplo, você diz meu coração bate. Nesse sentido, sim, meu coração bate, estamos nos referindo justamente às batidas, ou seja, latidos, neste caso, do coração. Meu coração bate. O verbo bater, sim, bater, seja referido a golpe, sim, a golpe. Bom, bater. Então, voltando então aqui, do que estamos falando de pegar, com o sentido de agarrar, assir, correr. Aí estão, sim?
que estão agarrar, prender, neste caso, segurar, sim? Segurar, assegurar, ou seja, assim, neste caso. Sim? Então, temos pegou sua bolsa e saiu cedo, a polícia prendeu o ladrão, ou pegou o ladrão, sim? A criança pegou o cachorro pelo rabo, sim? Temos esses 3 usos muito comuns. E olha só, este a nível, sim, de salubridade. Bom, Alejandro, continua aí escrevendo, já vou responder. Atenção, pegar no sentido de ficar doente por causa, sim, da sua debilidade orgânica. Ah, peguei uma gripe. Ou, não sei, peguei coronavírus. Sim? Peguei Covid. Bem, continuamos aí no penúltimo sentido. Sim? Atenção, olha o sinônimo aqui. Pegar táxi, pegar avião, pegar ônibus. Sim? Pegar, nesse sentido. Táxi, ônibus, avião, mototáxi, enfim. E por último, diz aqui, ser condenado. Pegou 2 anos de cadeia. Lembrando, gente, que cadeia é xadrez, também conhecida como xadrez, ou cárcere. 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 Bem. Tudo bem. Vamos deixar aqui. Bom, gente, perguntas por enquanto sobre os verbos que acabamos de dar uma olhada. Alguma pergunta? Tudo bem? Claro? Bom, parece que é erro. Tudo claro. Sim. Tudo bem, Daniela? Fica claro. Bem, alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Estou aqui respondendo para ler, porque parece que está preocupado pela... Ainda não pode se conectar. Bom, gente, então, tudo bem? Sim, Pablo. Tenho uma pergunta. Sim. Sim. Quando você utiliza botou para vestir e quando usa tirou para o mesmo tema. Botou é colocar e tirar é, neste caso, quitar. Sim? Então, por exemplo, suponhamos, sim, que você vai sair de casa e vai, tipo, para a loja comprar umas coisas, você bota uma camiseta qualquer uma, sim? Uma camiseta, bota uma camiseta. E já quando chega da loja de comprar as coisas, tira a camiseta para poder, digamos, colocar uma outra camiseta, aquela que você utiliza em sua casa, suponhamos. Sim? Esse é o sentido. E é o mesmo sentido para o calçado. Sim, é o mesmo Perfeito. sentido para o calçado, com respeito ao uso, sim. Suponhamos Perfeito. que você vai sair com sua namorada e ele diz, bom, estamos depressa, olha só, estamos com pressa.
bota qualquer coisa. Mas isso seria muito difícil. Como, bota qualquer sapato, vamos embora. Sim? Neste caso, utilize qualquer sapato, utilize qualquer, não sei, vestido e tudo mais. Sim? É isso. Perfecto, profesor. Obrigado. Tudo bem. Perfeito. Bom, continuamos. Bom, aqui então, sim, está o Samuel, sim, que esse aqui é um novo colega, sim, que chegou. Samuel, tudo bem? Samuel. Tudo bem, professor? Bom, Samuel parece que deve estar desde algum lugar por fora da casa. Eu, neste momento, estou manejando. Bom, neste momento, Samuel está dirigindo. Dirigindo. Para cá. Bom, Samuel, quando chegar num lugar que você possa falar com mais tranquilidade, se apresente aí para que os outros colegas conheçam você. Sim? Bom, depois deixamos um minutinho que Samuel fale. Sim? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, então, eu espero, sim, que vocês comecem a utilizar este tipo de verbos e que, sobretudo, saibam e possam se guiar a partir do significado que pode ter cada verbo. Verbos que existem no espanhol, mas que não têm o mesmo sentido. Então, levem cuidado com isso. Sim? Levem cuidado com isso. Bom, continuando aí com os arquivos que temos dentro dessa pasta, sim? Os arquivos que temos dentro da pasta, sim? Temos várias coisas. Temos, para hoje, uma atividade de áudio, sim, que vamos fazer por volta do final da aula, sim? E temos o áudio que vocês devem escutar, sim? Hoje vamos dar um repasso àquilo chamado de as preposições, sim? As preposições. E, como vamos falar da cidade, mesmo o curso passado, a gente falou um pouquinho sobre alguns dos lugares da cidade. Não sei, não me lembro muito bem se eu compartilhei esse arquivo de PDF com vocês. Esse arquivo que está aí. Não sei se Lina lembra, Juan Pablo lembra, Daniela, Leide, sim, ou Ângela. Eu compartilhei com vocês esse arquivo que está aí, sobre os lugares da cidade? Não, professor. Não? Perfeito. Eu não encontrei. Não. Não? Bom. Bem, meus estudantes, o curso passado, sim, imagino que o resto também puderam se aproximar um pouco às partes da cidade, imagino que falaram de Medellín e tal. Vamos, de repente, não lembro se o arquivo que eu compartilhei com aquelas pessoas que estiveram comigo o curso passado tem os mesmos lugares, mas mesmo assim, vamos lá. Sim, vamos lá. Abram, por favor, o arquivo de lugares da cidade. Sim? Lugares da cidade. Sim? Lugares da cidade. Ou seja, este arquivo. Sim? Este que está aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ou seja, este arquivo. Este. Sim? Este.
A cidade e seus lugares. Sim? Bom, perfeito. Então, abra aí, por favor, cada um, se possível, sim? Para que vejamos e conheçamos de maneira mais próxima e mais adequada os lugares da cidade. Sim? Ó, perfeito. Então, aí estão divididos esses lugares. Estão marcados esses lugares. Sim? Estão divididos por, eu acho que, categoria, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei por que não posso abrir deste lado. Cidade e seus lugares. Perfeito. Sim. Então, olhem que estão os lugares do lado esquerdo e a categoria no lado direito. Categoria no lado direito. Sim? Então, a primeira categoria que nos encontramos dentro da cidade, sim, é a categoria de lazer. Vai passar uma ambulância. Um minutinho só. Bem, perfeito. Os lugares de lazer. Lembra-me o que significa lazer? O que significa lazer, gente? Alguém sabe? Ócio. Muito bem, lindo. Ócio. Perfeito. Lembrando que ócio não significa não fazer nada. Sim? O ócio ou o lazer é uma coisa muito séria. Sim? Tem que ser levado a sério. Bom, que lugares de lazer temos dentro da cidade e que podemos ver aí no arquivo que vocês abriram? Então, temos o museu, sim? A praça, sim? A praça, neste caso, Teatro. lugar, o ar aberto, sim, ao ar aberto, o teatro, o parque, o cinema, gente. Muito bem. Que outros, e aqui é quando vocês participam, que outros lugares de lazer podemos acrescentar dentro dessa lista? E outros lugares de lazer. Shopping. Como? Não entendi, não escutei. No shopping. Muito bem. Aqui, bem, Ângela. Ângela nos apresenta, sim, outro lugar. E, sobretudo, eu vou escrever aqui no chat para que seja. Sim? Muito bem, Ângela. Neste caso, atenção, temos um estrangeirismo para definir um lugar, sim? Que pode ser, não sei, conhecido por todo mundo, né? Todo mundo conhece um shopping center. É um estrangeirismo para nós definir aquilo que chamamos de centro comercial. Shopping center, uma possibilidade de pronunciar shopping center, ou, se você quer passar como um estrangeiro, você diz shopping center, sim? Ou shopping center. Bem, que outro lugar vocês conhecem, ou que outro lugar poderíamos acrescentar, sim, nessa lista de lazer, gente? Vejamos. Lazer. Jardim Botânico. O Jardim Botânico, muito bem. O estádio. Que mais? Um estádio. Estádio, muito bem. Essa não está, o estádio é um
lugar de lazer, muito bem. Que mais, gente? E outros lugares? O planetário, gente, muito bem. O planetário, muito bem. Que outros lugares podemos acrescentar aí, dentro dos espaços de lazer? Professor, eu não tenho certeza, mas eu penso que a biblioteca. Sim, mas bibliotecas, por que não? Sim, bibliotecas. Muito bem. Um espaço de lazer. Perfeito. Em Medellín, acho que, não sei, não conheço, mas pode ser que... As uvas. Muito bem. Perfeito, bom. Uvas, como diz aqui Tatiana, imagino que vocês conhecem mesas uvas, que são esses espaços, sim, em alguns lugares da cidade que tem como uma mistura arquitetônica e, bom, e o uso é principalmente para lazer, né? Você vai, caminha, pode passear o cachorro, pode descansar, sim? Que são esse tipo, é como um tipo parque, sim? Mas não é um parque. Mas, bom, é um conceito, não sei se vocês sabem das uvas, do que estamos falando, de unidade de vida articulada. Vida articulada. Sim, unidad de vida articulada. Professor, as reservas naturais. Bem, as reservas naturais. Muito bem. Reservas naturais. Bem. Se diz los miradores. Muito bem, Mangela. Essa não tínhamos e não temos na lista. E essa é muito boa. Mirantes, estudantes. Se diz mirantes. Sim, mirantes. Em Medellín contamos com vários, né? Vários mirantes. Bem. Que outro lugar de lazer, estudantes, que vocês conheçam, que não esteja na lista? Cassino. Como Cassino. o cinema? Não, cassino. Ah, desculpa. Ah, claro. O cinema, o casino. Sim. Parque aquático. Os parques aquáticos. Nossa, gente, parece que faltou bastante informação aí. Parques aquáticos. Tem bastante coisa para lazer em nossa cidade. Não sei, imagino que devem estar pensando em Medellín. Bem, bom, podemos, acho que, deixar aqui. Ah, bom, aqui, Lina trabalha no museu, sim, Museu de Ciências Naturais, neste caso. De repente, acabo de pensar em que uma galeria também pode ser um lugar de lazer. Sim. Não sei se vocês visitam galerias ou, quem sabe, estão ligados com a arte. Sim. Bem, perfeito. Continuamos. Seguinte categoria. Lugares religiosos. Sim? Lugares religiosos. E aqui, essa informação nos apresenta, sim, uns lugares que não temos aqui em Medellín, com respeito a umas práticas de tipo religioso. Me refiro ao terreiro e ao centro espírita. Sim? Centro espírita. Bom, a capela, todo mundo conhece as capelas, sim, que são como umas igrejas pequenininhas. Catedral, sim, catedral, o tamanho, já sabem que é muito grande, sim. Igrejas, e aí encontramos vários tipos de igrejas com respeito à sua crença, sim, ou à sua religião. Bem,
Depois nos encontramos com uma palavra que é a palavra terreiro, gente, sim? E a palavra terreiro, sim, nos refere a um lugar onde os praticantes de um tipo de crença, um tipo de, poderíamos dizer, religião, sim, de matriz africana, ou seja, que chegou da África e foi para o Brasil, sim, vários estados do Brasil, principalmente a Bahia, sim, que tem o terreiro, sim. E o terreiro é esse lugar onde os praticantes de candomblé vão fazer suas oferendas, vão fazer suas festas, vão fazer suas práticas de tipo espiritual, sim? E é assim, ou seja, não é uma estrutura como nós conhecemos, tipo uma igreja, não é uma estrutura desse tipo, como torres e esse tipo de coisas, não. O terreiro, geralmente, é um espaço que tem um quintal, ou tem um espaço aberto na metade, sim? E ao redor você pode encontrar, seja algumas casas e seja uns salões grandes, uns espaços grandes onde se concentram os praticantes do candomblé a justamente fazer suas práticas. Candomblé, uma prática espiritual, religiosa, de matriz africana, sim? Aí, acho que com o nome podem pesquisar um pouquinho. O candomblé, não sei se vocês têm me escutado alguma vez, o candomblé é uma prática que é muito próxima à prática religiosa cubana, sim? Conhecida como santeria, popularmente santeria, mas é regra de ocha. Bom, enfim, não vamos acrescentar. O terreiro é isso, sim? Um lugar onde os praticantes de candomblé se reúnem e tal. Depois temos templos, sim? Templos, na verdade, eu não poderia... Bom, quem sabe, são maneiras de nomear os espaços, sim? Mas templo, igreja, qual a diferença? Na verdade, eu não sei muito bem. Se alguém sabe a diferença entre um templo e uma igreja e pode nos explicar, fiquem à vontade, podem falar. Não sei se alguém sabe a diferença entre um templo e uma igreja. Alguém sabe? Sim, Pablo. La diferencia puede ser de una sinagoga de judíos a un templo católico. Bem, pode ser essa uma das diferenças. O Pode ser otra, mas olha só que sinagoga é mesmo... Como? otra puede ser sinagoga o mezquita. Muito bem, muito bem, Pablo, obrigado. Claro, sinagoga, sim, como um lugar especial, próprio, sim, os praticantes do judaísmo, sim, e a mesquita, sim, aqueles praticantes do islamismo. Bem, mas acho que é das formas de nomear, certo? Bom, e depois temos o centro espírita, que também é outro lugar para outro tipo de práticas, sim, espirituais. Neste caso, eu acho que como é que se diz essa religião? Como é que se chama? Caraca, não me lembro neste caso. Bom, desculpa aí, neste caso não me lembro
esse centro espírita para quem? As pessoas que acreditam em quem? Bom, enfim, continuemos. Lugares de serviço na cidade, gente. E aqui, digamos que as possibilidades aumentam. Sim? Aumentam. Lugares de serviço. Então, temos aí a rádio, a padaria, sim? Os bancos, as bancas de jornais e revistas. Sim? Minutinho só. Bancas de jornais e revistas, gente. Sim? Aquilo que nós conhecemos, bom, ou essas bancas de jornais e revistas, é o que nós conhecemos como, não sei, na universidade falamos assim, como chazas ou burbujas, sim? Bancas, se diz assim, bancas de jornais, ou simplesmente bancas, sim? Bancas. Temos uns lugares que acho já estão quase que extintos, ou eu não sei se vocês conhecem as videolocadoras, sim? Imagino que algum de vocês pode alguma vez emprestar um filme, mas isso acho que já foi, sim? Depois temos o aeroporto, tudo bem? Depois temos a estação rodoviária, gente. Estação rodoviária. Alguém sabe que uma estação rodoviária? Alguém conhece o que é a estação? Qual é a estação rodoviária? Nós temos 2 estações rodoviárias aqui em Medellín. O que é uma estação rodoviária, estudantes? Alguém sabe? Imagino que aqueles que tiveram comigo o curso passado devem saber. Del metro. Não, essa é uma estação de metrô. Estação de metrô. Estação rodoviária, estudantes. Son las estaciones de transporte, sur, norte. ¿Isso estación de trem? Bom, atenção. Estação de trem são aquelas que nós conhecemos por causa do metrô, certo? Estação de trem. Estação rodoviária é aquelas onde vocês pegam os ônibus intermunicipais. Aquelas onde vocês pegam os ônibus intermunicipais. Ou seja, a estação rodoviária do norte e a estação rodoviária do sul. Sim? Estação rodoviária. Sim? Depois temos os pontos de ônibus. E no Brasil, sim, acontece uma coisa que para nós, como acho que colombianos, é muito particular, mas que poderia, de repente, ajudar na ordem da bagunça, que sempre temos os engarrafamentos, esse tipo de coisas. No Brasil, sim, os pontos de ônibus, gente, são muito respeitados. Ou seja, as pessoas que utilizam o serviço de ônibus se dirigem necessariamente a esses pontos onde você pega, onde você pode descer do ônibus. Não é como na Colômbia, que se você pega o ônibus a metade de uma quadra, o motorista vai parar. Não. No Brasil, os pontos de ônibus são pontos estabelecidos para você pegar os ônibus. Sim? Isso é uma maravilha, né? Eu acho que se nós, como pedestres, bom, as pessoas que utilizam ônibus, é claro, pegássemos os ônibus somente nas paradas,
contribuiríamos à ordem, neste caso, do tráfego. Sim? Do tráfego. Então, ponto de ônibus. Sim? Hospital, tudo bem. Posto de gasolina, tudo bem. Supermercado, tudo bem. O açougue. Açougue, gente. Quem sabe o que é um açougue? Carniceria. Bem, Pablo. Açougue. Perfeito. Açougue, gente. Depois temos peixaria. Atenção. Depois temos a palavra mercearia. Sim? E mercearia, digamos que tem dois significados, dependendo. Um deles é aquele que, quando nós vamos à praça, suponhamos a praça minorista ou majorista, seriam pensados como isso de tienda de abarrotes, sim? Essa mercearia. O outro significado da mesma palavra tem a ver com um serviço de venda de objetos para pescar, tudo que tem a ver com a pesca, sim? Canas e todas essas coisas, sim? Mercearia. Então, digamos que tem esses dois significados. Palavra mercearia. Bem, depois temos farmácia, depois temos sapataria, depois temos o chaveiro, sim? Chaveiro onde você vai fazer as chaves, claro. E depois temos o bazar, sim? O bazar. Bazar. Seria como um espaço ao ar livre, um tipo, mais ou menos, um tipo Sanalejo. Imagino que vocês conhecem que essa prática ainda existe em nossa cidade, sim? A cada primeiro sábado, sim? De cada mês. Bom, gente, que outros lugares que vocês conheçam, que tenham pensado com respeito aos serviços, podemos acrescentar nessa lista? Peluqueria. Muito bem. Uma peluqueria. Estudantes, bem, aí você pode dizer salão de beleza, sim? Salão de beleza ou barbearia, né? Muito bem. Que outros lugares de serviços dentro da cidade, estudantes? Profe, las estaciones de servicio, ¿cuál es como? Ya lo vi. Puesto de gasolina. Posto de gasolina, sim. Esse já está. Que outros lugares de serviço, estudantes, temos dentro da cidade? Parqueadero. Bem, estacionamento ou estacionamento. É como só. Estacionamento. Bem, estacionamentos. Muito bem. Que outros lugares de serviço, gente, temos em nossa cidade? Profesor, Lavanderías. Neide e Lina. Neide. profesor, ¿cómo se dice veterinaria? Da mesma maneira, veterinária. Da mesma forma, veterinária. Tem um acento em nária, veterinária. Lina. As lavanderias. Veterinária, sim. Lavanderia. Bem boa. Bom lugar. Sim. Eu acho que é a mesma coisa, lavanderia. Bem, lavanderia. Lavanderia. Gente, se lembram como se diz monta-llantas? Alguém sabe?
Se lembram como se diz monta-llantas? Alguém sabe como se diz monta-llantas? Antes. Monta-llantas. Ninguém sabe. Olha só. Se diz borracha. Ah, estou escrevendo errado. Borracharia. Antes. Borracharia. Sim? Borracharia. Por que borracharia? Lembrem que o material dos pneumáticos, em português se diz borracha. O material dos pneumáticos, em português, se diz borracha. Sim? Borracha. Sim? Borracha. Bem, gente, que outro lugar de serviços podemos encontrar? Creo que los lugares donde venden la lotería, los chances, no sé. Isso seria como um tipo Gana para nós, mas isso seria como poderíamos pensar isso como uma casa de apostas, não é? Isso é mais como casino. Como se chama esse tipo de lugares, gente? Isso é como, mas é como Lotería, como lotería. Sim, como uma loteria, mas que como Juegos de azar. loteria, gente. Juegos de azar. Sim, tipo assim, mas como se chama? Não, acho que loteria é loteria, sim. Loteria. Bingo es La lotería la venden cocha. Sim. Porque o bingo, sim, também pode ser um lugar. Sim, pode ser um lugar. Não sei se ainda existem muitos bingos, na verdade, não sei. Sim, mas como lugar, você imagina que pode dizer bingo. E loteria é como uma... Geralmente, estudantes, esses lugares onde vendem esses boletos, você pode falar de... como é que é? Esse de banca de loterias, sim? Porque, na verdade, banca, sim, se refere como a essa estrutura pequenininha, sim? Como a que nós conhecemos como chaza. Então, bingo, banca de loteria, eu acho que, assim, é possível se referir a esses lugares. Que outros lugares de serviço, estudantes? Eu acabo de lembrar de tipo Servientrega, 472, Envia e esse tipo de coisas. Você fala de correios. Correios. Alguém mais? Algum outro lugar? Tudo bem? Profe, baños públicos, no. Sim. La de los Sim, mas la que banhos están públicos en el metro. banheiro público. Sim, muito bem, Tati. Banheiro público. Por aí estão escrevendo em outro lugar que acabo de ver, sim. Barbearia, sim. Barbearia, sim. Barbearia, não é barbearia. Barbearia. Eu escrevi errado aí em cima. Barbearia. Sim. O lugar onde você pode lavar seu carro. Sim. Acho que é lavadeiro. Né? Lavadeiro. Sim. Bem. Perfeito. Aqui podemos fechar. Bastante lugar. Continuamos com os lugares de comer. Sim? Lugares de comer. Atenção. Esse lancheria ou lanchonete, sim? Quero lembrar para vocês que vem da palavra lanche. Sim? Lanche. Palavra lanche. Lembrando, gente, que lanche é uma palavra que se refere a uma comida pequenininha
e que não é muito elaborada, sim? Então, um lanche pode ser um sanduíche, por exemplo, pode ser um pastel, por exemplo, sim? Então, lancheria é diferente do restaurante, enquanto que lancheria não preparam coisas tão elaboradas quanto num restaurante, sim? Então, lanchonete ou lancheria, sim, são sinônimos, sim? Lanchonete e lancheria, sim? Donde venden las empanadas. Também, em nosso caso, sim, poderia ser pensado como uma lancheria, sim? Onde vendem esse tipo de frituras, sim? Então, gente, atenção, lanche, a palavra lanche designa uma comidinha pequenininha, sim? Tanto em tamanho quanto em elaboração. Não é tão elaborada como aquilo que oferece um restaurante, sim? Um restaurante. E por falar disso, da palavra lanche, aquelas comidinhas entre as 3 comidas principais, você chama de lanche. Ou seja, lanche da manhã, lanche da tarde e lanche da noite. Lanche da manhã é aquilo que você come entre o café da manhã e o almoço. O lanche da tarde é aquilo que você come entre o almoço e o jantar. E algumas pessoas, depois de jantar, dependendo da hora de jantar, sim, comem um lanche da noite, sim, que seria o que nós conhecemos como merienda. Sim? Merienda. Bom, continuamos. Depois, gente, sim, temos a palavra cantina. Sim? Cantina. Um minutinho só. Respondo aqui. Bem. Perfeito. Sim? Bom. Então, nos encontramos, sim, com a palavra cantina. Profe, el lanchonete, que pues ahí está lanchería y lanchonete. Não, na verdade aí, Angela, certo? Lanchonete e lancheria são sinônimos, sim? São 2 maneiras de designar o mesmo espaço. Sim? Lanchonete, gente, pode ser pensado para nós como cafeteria, sim? Cafeteria, sim? O que acontece com a palavra cantina, sim? Cantina, não pensem que é esse lugar onde você vai ficar bêbado e escutar Johnny Rivera, não sei, todos esses personagens horríveis, sim? Dario Gomes e todos esses personagens. Não, não é isso. Cantina, sim, cantina, pode ser mais bem, pode ser um pequeno bar, sim, um pequeno bar ou uma maneira de você se referir a la tienda de uma escola, sim? Cantina. Porque esse sentido que nós damos à palavra cantina, para nós em espanhol, o correspondente em português seria aquela que está aí, a palavra boteco, sim? Boteco ou botequim, sim? Boteco ou botequim. Boteco ou botequim. Seria mais aquilo que nós conhecemos aqui em Medellín como cantina, sim? Boteco ou botequim, sim?
Depois temos a palavra bar. Imagino que todo mundo conhece um bar, sim? Restaurante, tudo bem? A churrascaria, gente. Churrascaria, sim? Churrascaria é o lugar onde vendem carnes asadas, sim? Churrasqueira ou churrasco, sim? Churrasco ou churrasqueira. Neste caso, churrasco é, em português, aquela atividade na qual você se junta com seus amigos e suas amigas para assar carnes, fazer um churrasco, gente. Não é precisamente o tipo de carne, senão é mais a atividade. Então, churrascaria seria o lugar onde você, sim, vai comer carne assada. Depois temos pizzaria, depois temos bufete livre, gente. E bufete livre, sim, bufete livre é esse lugar onde você, no Brasil, sim, no Brasil, existe uma modalidade de você conseguir a comida, e é que você paga, sim, você paga pelo peso da comida. Então, digamos que você entra a um lugar desses de bufete livre, e tem muitas possibilidades, você pega o prato e vai escolhendo, certo? Vai botando aí no prato aquilo que você quiser comer. E no final, sim, também é pensado como comida por quilo, sim? No final, você paga o peso correspondente ao prato que está no prato, sim? Ao que está no prato. Sim? Bufete livre. Pronto, sim? E depois, cafeteria, sim. Cafeteria, digamos que é como nós conhecemos cafeteria, ou seja, são simplesmente maneiras de nomear alguns desses lugares que, digamos que nós já conhecemos, certo? Bom, bem, continuemos. Que outros espaços de comer poderíamos pensar aí? Sim? Ou poderíamos acrescentar? Eu acho que estão quase todos. Não sei. Vocês... Algum outro? Gente? A sorveteria. Algum outro? Bem, muito bem, Tati. Foi Tatiana, certo? Quem falou? Ou Victoria? Tatiana? Esse Ângela. espaço não está aí. Ângela, imagina que aqui vejo várias luzes, então pensei que... Desculpa, Ângela. Sim, muito bem, Ângela. Esse lugar não está. Bem, sorveteria. Muito bem. Gente, sorvetes, sim, um alimento quase fundamental em todo mundo. Sorvetes. Lembrem que sorvetes é helados. Então, aí está. Sorveteria. Bem, Ângela. Algum outro lugar? Gente, algum outro espaço para comer? Profe, donde venden las tortas y reposterías. E Una repostería. sim, nesse caso, não é padaria, sim, não é padaria, senão... acabo de esquecer esse nome. Tipo Santa Helena ou Santa Clara, tipo El Portal. Como é que se diz? Tipo Migueria. Confeitaria, estudantes. Atenção, confeitaria. Confeitaria.
confeitaria. Outro espaço aí para acrescentar em nossa lista. Muito bem. Perfeito. Bom, continuamos para avançar um pouquinho, pelo menos para poder fazer uma das atividades que eu tenho aí para vocês. Os lugares na cidade, desta vez, de administração. Prefeito, ou seja, prefeitura. Para nós seria esse complexo chamado de Alpujarra, onde estão, sim, onde está o governador, onde está o prefeito. Da alcaldía. Exatamente. Muito bem. Exatamente. É isso. É isso. Muito bem. Prefeitura. Depois temos os vereadores. Vereador. Estão me escrevendo o professor Santiago por um outro lado. E depois temos os vereadores, que seria o que nós conhecemos, vereador, sim? Vereador, como concejal, gente, vereador. Ou já mais a nível menor, sim, menor, seria aqueles de ediles, edil, concejal ou edil, vereador, sim, vereador. Deputado, sim, a Assembleia Departamental tem o deputado, sim, o presidente, os senadores, os governadores. Sim. Bem. Que outros lugares de tipo administrativo estão dentro da cidade? A polícia, gente. Atenção, cuidado com a pronúncia. É polícia, polícia. E se você vai falar desse personagem que serve a essa instituição, você fala de policial. Policial. O agente policial. A instituição polícia. Tem cuidado aí com o acento. Sim? Temos embaixada, temos consulado, temos a prefeitura, sim, a assembleia, a câmara, sim, tudo bem. De lugares administrativos, sim. E aí, finalmente, continuando, ou sim, terminando, aí esses para os lugares de ensino, estudantes, ensino, sim. Temos a escola, sim, com seu diretor, o colégio, sim, a universidade, um instituto, uma faculdade, sim, que estão dentro das universidades, pode ser, certo? Bom, isso acho que já vocês conhecem, ou já questões de fazer cursinho pré-universitário, tudo mais. E no final desse arquivo, nos apresenta os níveis dentro do sistema brasileiro, educativo brasileiro, e aí vocês podem ver, sim, como estão divididos em básico, em nível básico e em nível superior, sim? Nível básico e nível superior. E cada um com suas especificações, sim? Então, já quando vocês terminarem o ensino superior, ou seja, a universidade, geralmente, daí para frente, continua o ciclo de pós-graduação, que é aqueles cursos, seja especialização, seja mestrado, seja doutorado, ou seja, pós-doutorado, sim? Pós-graduação. Esse seria como... Ó, já comi essa informação? Acho que é suficiente até aqui. Sim? Já acho que todo mundo já tem um panorama um pouquinho mais amplo, bem mais amplo, de lugares da cidade. Sim? Lugares da cidade.
Depois veremos que faltarão alguns, mas depois podemos acrescentar dentro dessa lista. Poderemos acrescentar dentro dessa lista. Bem, para... bom. Gente, para finalizar esta nossa aula de hoje, sim, quero que abram, por último, a parte o arquivo que diz as preposições. Sim? O arquivo das preposições. Sim? As preposições. Eu vou abrir aqui e deixa eu colocar este aqui e vamos lá. Perfeito. As preposições. Abriram? Tudo bem? Um minutinho, gente. Bem, gente, então, para a nossa última partezinha dessa aula, sim? Dessa aula, vamos nos focalizar em uma questão gramatical, sim? Gramatical, que vai ser útil, como eu já falei, sim? Para utilizar em essa temática geral, que é aquela da cidade. Depois vamos utilizar, eu espero que a próxima semana a gente utilize esse mapa que está aí dentro da primeira pasta, sim? Ou dentro dessa pasta que de semana 1. Sim? Bom. Então, temos aí o arquivo de as preposições. E temos um quadrinho, uma figura, uma imagem que vamos utilizar em breve. Sim, em breve. Bom, embaixo do quadro, sim, temos a definição de o que é uma preposição. O que é uma preposição? Sim. Então, aqui, vamos escutar. Luísa, leia, por favor. ¿Escuta? Sim, escutamos. Preposición. Es a palavra invariable que liga duas palavras ou orações, estabelecendo entre elas relações de sentido ou de dependência. Sinteticamente, as preposições não desempenham uma função, são conectivos, ou seja, establecem apenas conexões entre términos da oração, apesar de não exercem propriamente uma função sintética. O emprego adequado das preposições é essencial para a coesão do texto. As preposições podem ser classificadas em essenciais e acidentais. Bom, para aí, Luísa. Bem, para aí, um minutinho.
eu devo fazer aí uma correção. Sim? Lembre, Luísa, sim, que é necessário que a pronúncia seja clara com respeito à nasalização, sim? A nasalização. Então, sim? Eu vou colocar, digamos, uma ajuda aí no chat para que você esteja ligada. Por exemplo, sim? Se você vai pronunciar esse, vou colocar assim, esse verbo, sim? Esse verbo, a parte final, quando você pronuncia esse verbo, e por causa da nasalização, é necessário que você marque justamente a nasalização, ou seja, coloque esse sentido, coloque essa força da palavra, coloque essa característica que tem nessa palavra. Então, coloquei o verbo estão e entre barras, assim, nessas duas barras, uma ajuda, uma pequena ajuda para que você possa se guiar quando se apresentar essa característica dentro de uma palavra, sim? Então, por exemplo, aqui colocamos a primeira palavra é preposição, sim? São. Gente, isto é necessário que todo mundo tenha claro e que, por favor, coloquem dentro de suas cabeças, sobretudo dentro de seus corpos, e, sobretudo, utilizem isso como ferramenta, atenção, como ferramenta, por enquanto, façam um exercício. Qual exercício? E estou falando sério, sim? Estou falando sério. Façam um exercício. Façam assim, digam, preposição. Todo mundo aí, cada um. Faça isso, faça esse exercício. Preposição. Eu faço questão nisto porque isso é uma característica do português, gente. É necessário, sim, que façam esse exercício. Temos uma palavra, preposição. Isso que você sente dentro de seu aparelho fonador, ou seja, nariz e parte de cima do palatal, é ar, ou seja, aire, que deve sair. Então, você deve fazer o esforço de jogar fora esse ar. Então, deve dizer estão, preposição. E o mesmo acontece com os plurais. Se o plural está marcado aí dentro do que acabou de ler, Luísa, por exemplo, a palavra relações. Então, vou colocar aqui, sim, seria um correspondente, coloco entre aspas, correspondente, sim, com respeito à escrita, sim, com respeito à escrita, gente. Sim? Cuidado, é necessário fazer o esforço. Ou seja, tem pessoas que podem fazer sons mais fáceis do que outras. Isso não quer dizer que aquelas pessoas que têm algumas dificuldades não possam fazê-lo. Sim? É simplesmente de repassar. Sim? Então, temos a palavra relações. Uns, certo? Claro, você pode dizer aun, ou pode dizer oins, mas olha que não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Eu simplesmente coloco essa referência para que vocês levem em conta
respeito à pronúncia, gente. Respeito à pronúncia. Sim? Essas duas palavras, ou essas duas maneiras de escrever entre as barras, sim? Entre as barras, são simplesmente uma ajuda, uma referência, sim? Referência. Cuidado, sim? Cuidado. Bom, perfeito, Luísa, obrigado, sim? Então, já sabem o que é uma preposição, sim? E qual é o valor dentro da gramática ou dentro do discurso de uma preposição, sim? Preposição. Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui para continuar? Não? Tudo bem? Sí, profesor. ¿Cómo es la pronuncia de conexión? Pues Isso. conexión. Assim como você Seria está como? dizendo, Ângela. Conexão. Ah, Muito bem. Conexão. Conexão. Sim? Bem. Gente, alguém mais com alguma outra pergunta? Tudo bem? Continuamos? Bom. Bem, então já sabemos o que é uma preposição, sim? A Ângela, então, nos falou, e aí está no texto, sim, ou no arquivo, que as preposições podem ser essenciais ou acidentais. Sim? Essenciais ou acidentais. As preposições, gente, essenciais, as preposições essenciais são aquelas que são mesmo uma preposição, certo? Uma preposição. Sim? Ou seja, aquelas que em espanhol, se vocês lembram um pouco, sim? Se vocês lembram um pouco, são aquelas que você utilizava a memória a, ante, abajo, com, contra, de, desde, e assim por diante, são, digamos, essas que você vai encontrar aí no arquivo. Sim? A, ante, após, até, com, aí, faltou uma coma. Contra, de, ou de, desde, em, entre, para, perante. Lembrando que perante, estudantes, perante é como ante, sim? Aquela que está aí em cima, ante também, perante. Por, sem, faltou uma coma aí também. Gente, sob ou sobe, dependendo da pronúncia, sob ou sobe, significa bajo, não debaixo, bajo, sim? Bajo, não debaixo, sino bajo. Tipo, bom, na Antártica o clima ou a temperatura é 25 graus, sobe 0. Sim? 25 graus, sobe 0, suponhamos. Sobre e traz, perfeito. E aí, eu vou dizer, sim, que já as preposições acidentais são palavras, sim, de outro tipo, sim, que em determinados contextos podem ser ou podem ter o valor de uma preposição. Podem ter o valor de uma preposição. Embaixo daquilo que, desse quadrinho, diz toda expressão formada por duas ou mais palavras como valor de preposição são chamadas de locuções prepositivas, sim? Ou seja, que uma delas pode ser mesmo uma preposição, simplesmente que se juntam com
uma outra ou duas, você vai ver que tem o valor dentro do discurso de uma preposição. Sim? Dentro do discurso de uma preposição. Sim? Tem um valor de preposição. Bom, quero que vejamos aqui, para fechar aqui uns últimos minutinhos, 5 minutinhos, que vejam, por favor, para essa imagem. E dê uma olhada para essa imagem. Sim? Dê uma olhada para essa imagem. Sim? Possam distinguir onde estão os sofás, onde está o lustre, sim? Camarote, gente, se diz beliche. Vou escrever aí, para que acrescentemos o vocabulário. Sim, neste caso, beliche. Sim? Bom, onde estão os ratos? Ratos, tem 2 ratos e 2 gatos. 2 ratos e 2 gatos. Rato e gato. Tem 2 ratos e tem 2 gatos. Sim? Imagino que vocês já viram. Tem várias cadeiras, tem 2 cadeiras, tem uma mesa de jantar, tem um prato, uma prateleira, um vaso, umas flores, sim, cortinas, uma janela, um tapete, sim, tem várias coisas. Sim? Então, baseando-nos na imagem, eu vou perguntar para vocês, onde está o quê? Certo? Onde está o quê? E vocês vão usar essas preposições que temos aí, ou essas locuções prepositivas. As locuções que temos aí, ou as locuções prepositivas. Sim? Então, por exemplo, onde está, deixa eu perguntar para você, quem está aí, vejamos, não tenha participado, vejamos, Samuel, se já chegou a algum lugar depois de dirigir, Samuel. Professor. Sim. Perfeito. Samuel. Eu já estou em minha casa. Perfeito, muito bem. Ainda bem você chegou em casa. Samuel, onde está o quadro dos gatos? Professor, eu sinto, eu não estou vendo arquivo. Eu estou no celular. Desde o celular. Bom, droga. Bom, enfim, aí está na pasta, você pode acessar depois. Vejamos. Pablo Andrés. Não Juan Pablo, Pablo Andrés. Oi, professor. Pablo, onde está o quadro dos gatos? O quadro dos gatos está sobre um mueble. Está sobre um móvel. Sobre. Bem. E aqui vamos aproveitar e pensar em uma questão, sim, bastante útil, sim. E deixa eu pensar uma coisa. Pense em uma coisa, neste caso, utilizando o que acabou de dizer o Paulo. Esse sobre, para vocês, tem uma diferença com se de repente, por exemplo, utilizassem em cima, por exemplo. Sobre e em cima. Tem alguma diferença para vocês? Ou para vocês o que significa sobre e em cima? Gente, porque Paulo diz que o quadro dos gatos está sobre o quê? O sofá? O móvel?
Sobre sería como si tocara la superficie, como cuando algo está sobre la mesa. Perfeito. Muito bem. Então, aí podemos ver, certo? Olha só, as sutilezas neste caso, das preposições. Se você utilizar sobre, então, claro, dá digamos, uma sensação de que uma coisa está tocando a superfície de outra, sim? Tocando a superfície de outra. Então, se Pablo quer dizer que o quadro onde está com respeito ao móvel, então não está sobre, qual seria a preposição ou a locução prepositiva mais adequada para dizer isso e não referenciar que está tocando a superfície? Acima de. Muito bem. É isso. Muito bem. Então, olha só, estudantes, temos uma diferença. Uma coisa é dizer em cima ou sobre, que seriam, neste caso, sinônimos, e outra coisa é dizer acima, porque não está tocando a superfície. Muito bem, Paulo. É isso. Muito bem. Então, simplesmente são questões de vocês levarem em conta, sim? Essas sutilezas. Bem, Paulo, bem. Deixa eu perguntar aqui, para a próxima aula vamos continuar com isso, não se preocupem, sim? Deixa eu perguntar para vocês. Por exemplo, digamos, Daniela. Sim? Daniela. Daniela. Oi, Daniela, onde está o vaso? meu internet está falhando. Está falhando a internet. Que droga. Tudo bem, Daniela. Não se preocupe. Vejamos, Lina, onde está o vaso? Lina? Lina, Hola, profesor. onde está o vaso? O vaso que tem flores. Sim. O vaso está sobre no sé cómo se dice el mueble el cajón. Isso seria como o quê? Como uma gaveta? Não. Isso seria como o quê? Que tipo de móvel é esse? Una repisa, puede ser. Bom, tudo bem, está sobre. E o rato, neste caso, o rato que está pendurado na prateleira, sim? Poderíamos dizer que está acima do vaso, sim? Perfeito, muito bem. E assim por diante, estudantes. Então, isto como introdução, sim? Ao uso das preposições. Já depois utilizaremos as preposições a nível mais espacial, com respeito, por exemplo, às cidades. E, por exemplo, utilizando o mapa, que vamos utilizar a próxima semana. Sim? O mapa que está aí. Bom, vamos deixar aqui, vamos fechar aqui. Sim? Gente, alguma pergunta? Tudo bem? Tudo claro? Eu tenho uma pergunta. Sim, Lina. Profesor, ahorita en las preposiciones esenciais, a palavra sobe, que está depois de sem, esa B al final suena como si tuviera una E. Essa B, bom, primeiro, uma coisa aí, é necessário separar sob ou sobe
de same. Sim? Sim. Aí temos que fazer uma separação. Aí acho que faltou uma vírgula. E esse sob, você pode pronunciar sob ou sobe quando acrescenta um i imaginário, sobe. Sim? Você pode dizer sob ou sobe, dependendo. Funciona de las dos, o sea, es correcto Sí. decirla de las dos formas. Sim, sim. Tá Sim. bom, professor. Gente, acabamos. Alguma outra pergunta? Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, então, se ninguém mais tem perguntas, acabamos aqui. Obrigado pela sua presença. Sim? A gente se vê, então, próxima semana, terça-feira, às 4 da tarde. E retomaremos o exercício e utilizaremos as preposições acidentais, essenciais e tudo mais. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, prof. Boa sorte, Obrigado, professor. professor. Até logo. Tchau, tchau.